Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Os Mandalorianos sempre foram conhecidos como guerreiros destemidos e orgulhosos, movidos por guerras e grandes batalhas, tendo suas armaduras e suas armas como parte de sua religião. Sua cultura e sociedade eram baseadas em um código de honra que era seguido à risca e permitia que outros indivíduos, independente da espécie, pudessem entrar para o seu credo, desde que o seguissem também. Então vem comigo porque hoje iremos explorar a história completa dos Mandalorianos, desde sua origem, seus costumes e tudo o que aconteceu durante milênios de sua existência. Eu sou o Manda, que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Os Mandalorianos começaram como a espécie Taung no planeta Coruscant, há cerca de milênios antes da Batalha de Yavin. Lá, os Taung se envolveram em uma série de conflitos com as 13 nações humanas de Coruscant, conhecidas como Batalhões de Zel. Durante esse período, um grande vulcão entrou em erupção, quase eliminando todos os humanos e escurecendo os céus do planeta. Sendo assim, os Taung decidiram deixar Coruscant e se estabeleceram em Rhum. Os Taung eram liderados por um senhor de guerra conhecido como Mandalor o I. Ele e seus exércitos partiram para outro planeta e o conquistaram. Como uma forma de homenagem, esse novo planeta foi nomeado como Mandalor. Isso também fez com que os Taung assumissem o nome de Mandalorianos. Por anos, eles se estabeleceram como os lutadores mais habilidosos da galáxia, prosperando nas batalhas e capazes de domar o lendário e perigoso Mitossauro, uma criatura gigantesca e feroz que habitava seu planeta. Seu crânio se tornou um dos brasões mais tradicionais na iconografia mandaloriana. Essa rotina de batalhas e guerras logo evoluiu para um plano de expansão interplanetária, dando origem a um grupo conhecido como Cruzados Mandalorianos. Esses soldados começaram a travar guerras contra outros povos na intenção de conquistar seus mundos. Os cruzados conquistaram vários mundos e sistemas além do seu. Essas primeiras conquistas permaneceram como parte do setor Mandalor durante os últimos anos da República Galáctica e o reinado do Império Galáctico. A expansão dos cruzados mandalorianos eventualmente os colocou em conflito com a Ordem Jedi e a República que eles protegiam. De acordo com as canções antigas, Mandalor o Grande estava envolvido no conflito. Seus primeiros embates com os Jedi pegaram os Mandalorianos de surpresa, graças ao uso da força e os poderes que ela concedia aos Jedi. Isso tudo provou ser um desafio que os Mandalorianos nunca haviam visto antes. No entanto, a natureza orgulhosa dos Mandalorianos não permitia que essa desvantagem perdurasse, e eles começaram a desenvolver maneiras de superar os poderes dos Jedi. Isso resultou em um grande salto tecnológico para os Mandalorianos, especificamente em relação ao seu arsenal e sua armadura. Eles também desenvolveram um estilo de luta que combinava todo o seu arsenal e habilidades para permitir que eles neutralizassem as habilidades sobrenaturais dos Jedi. Com essas novas tecnologias, os Mandalorianos começaram a ganhar cada vez mais os conflitos com os Jedi, e seus guerreiros ganharam a reputação de serem capazes de enfrentá-los e derrotá-los. Esse conflito de gerações garantiu uma inimizade que durou várias guerras e foi lembrada pela galáxia por milênios como as Guerras Mandalorianas Jedi. Dito isso, os Mandalorianos e os Jedi nem sempre estiveram em conflito. O exemplo mais notável disso foi quando Ter Vizsla, nascido em Mandalor e membro da poderosa Casa Vizsla, foi introduzido à Ordem Jedi ainda quando criança. Fiel à sua natureza mandaloriana, Vizsla se distinguiu de seus colegas ao criar um sabre de luz único, o Darksaber. Vizsla acabou se tornando uma figura reverenciada entre seu povo, e após a sua morte, o Jedi foi sepultado juntamente com Darksaber no Templo Jedi de Coruscant, o que fez com que os membros de sua casa se infiltrassem no templo anos depois e roubassem o sabre, já que, segundo eles, essa arma era um símbolo da liderança mandaloriana e, portanto, deveria seguir com seu povo. Eu inclusive já fiz um vídeo contando tudo sobre essa arma lendária e tô deixando aqui em cima. Com o Darksaber em mãos, os Mandalorianos o usariam para conquistar a totalidade de Mandalor
e unir as diversas casas e clãs em todo o seu território, mas infelizmente essa união não duraria por muito tempo. Como sabemos, os Mandalorianos vivem à base de conflitos, e quando não estão guerreando com seus inimigos, estão lutando entre si mesmos. Guerras constantes e campanhas implacáveis de conquista devastaram Mandalore. A última grande luta entre os Senhores da Guerra Mandalorianos e os Jedi ocorreu na própria Mandalore, e causou um evento cataclísmico que devastou o planeta, queimando grande parte de sua superfície e o transformando em um deserto branco e sem vida. Esse evento encerrou as guerras entre os Mandalorianos e os Jedi, assim como os sonhos da expansão dos Mandalorianos. Como resultado, o novo foco dos Mandalorianos seria na reconstrução de seu planeta, os forçando a construírem cidades envoltas por cúpulas seladas, como a capital de Sundari. Outros clãs Mandalorianos escolheram se estabelecer em mundos do setor Mandalore, como o clã Rain, que ficou localizado no planeta nevado de Crownest, ou os Protetores Mandalorianos, que se estabeleceram na terceira lua de Concordawn. Durante esse período de reconstrução, os Jedi estavam ocupados com a nova República Galáctica e seu Senado, fazendo com que os Mandalorianos vivessem isolados em seu setor. Porém, os modos guerreiros e o desejo de conquista dos Mandalorianos permaneceram vivos, eventualmente levando a uma guerra civil. Esse novo embate aconteceria entre dois ideais concorrentes dentro da sociedade mandaloriana: o grupo do Olho da Morte, que apoiava o passado guerreiro de Mandalore, e os novos Mandalorianos, liderados por Satine Kryze, que acreditavam que seus modos guerreiros e sempre em busca de conflito não eram mais necessários. Sendo assim, o Olho da Morte foi exilado para a Lua de Concórdia, onde iriam planejar seu golpe final, enquanto os novos Mandalorianos governavam a capital de Sundari. Essa divisão também fez com que muitos Mandalorianos se espalhassem pela galáxia, tornando-se mercenários e caçadores de recompensas, como foi o caso de Jango Fett, que era considerado o melhor caçador de recompensas da galáxia. Sua reputação fez dele o candidato perfeito para a produção do exército clone da República. Os clones de Fett atuaram como uma espinha dorsal da República durante sua guerra contra a Confederação de Sistemas Independentes, um conflito galáctico conhecido como as Guerras Clônicas. Inclusive, após o início das Guerras Clônicas, Satine Kryze garantiu que Mandalore e os novos Mandalorianos permanecessem neutros e continuassem a prosperar. Ela então se tornou líder do Conselho de Sistemas Neutros, um conglomerado do Senado Galáctico de 1.500 sistemas estelares que desejavam ficar fora do conflito. Nesse mesmo período, Pre-Vizsla reuniu o Olho da Morte e juntou forças com as Night Owls, lideradas por Bo-Katan, a irmã de Satine Kryze, e juntos começaram ataques terroristas em Mandalore para desestabilizar o governo dos novos Mandalorianos. Vizsla desejava restaurar a herança guerreira de seus antepassados, e para isso ele esperava que a República acreditasse que uma intervenção seria necessária para que o Olho da Morte pudesse lutar contra a invasão e serem considerados como heróis pelos Mandalorianos. No entanto, a conspiração falhou e o Senado Galáctico rejeitou a resolução de defesa de Mandalore. O grupo começou a tramar sua vingança, aliando-se ao renegado Darth Maul e o seu grupo Shadow Collective para reconquistar o apoio do povo de Mandalore. Apesar disso, depois que Vizsla traiu Maul, o próprio Zabrak o derrotou e se tornou o novo líder do Olho da Morte, levando Bo-Katan a se rebelar contra ele, formando a Resistência de Mandalore. Tudo isso culminaria no cerco de Mandalore, com uma grande batalha que acabou com a coroação de Bo-Katan como a regente mandaloriana e a prisão de Darth Maul. Ela seguiria como a nova líder de seu povo, pelo menos até a formação do Império, onde ela se negaria a se submeter ao Imperador Palpatine e acabaria sendo expulsa pelo clã Saxon, fazendo com que Mandalore fosse ocupada pelo Império. Saxon havia sido nomeado vice-rei de Mandalore e serviu como a mão do Imperador, reforçando a vontade do Império. Isso se manteria até que a Guerra Civil Galáctica começasse. Gar Saxon e os supercomandos mandalorianos trabalharam para eliminar quaisquer Mandalorianos que fossem contra o Império. Isso levou o Império a encorajar uma aluna da Academia Imperial, chamada Sabine Wren, a criar uma arma que pudesse burlar a armadura mandaloriana. Sendo assim, Sabine acaba criando uma arma que conseguiria superaquecer as armaduras de Beskar e transformar seu usuário em uma pilha de cinzas. Essa arma era conhecida como a Duquesa. O Império usa a arma e, percebendo seus erros, Sabine a destrói junto com os planos e começa a se manifestar contra o Império. Mais tarde, Sabine e companhia encontram o lendário Darksaber, e tanto Hera
quanto Fenral a encorajam a empunhá-lo e unir seu povo para derrotar o Império. Depois de muita relutância e de finalmente vencer Gar Saxon e conquistar o direito de empunhar o sabre, Sabine e um contingente de guerreiros aliados embarcam em uma nova guerra civil mandaloriana, unindo os clãs sob o governo de Bo-Katan mais uma vez e devastando o controle do Império sobre Mandalor. Embora a resistência mandaloriana e a aliança rebelde tenham sido vitoriosas, o Império retaliou com o grande expurgo de Mandalor anos depois, destruindo ainda mais o mundo que já estava devastado pelas guerras e matando inúmeros mandalorianos. Os clãs sobreviventes se espalharam pela galáxia enquanto o Império roubava grande parte do suprimento de Beskar do planeta. O grande purgo reduziu sua população e dentre os mandalorianos restantes havia um grupo que se tornou uma tribo e se escondia para garantir sua sobrevivência. Devido ao novo modo de vida, seu credo também evoluiu. Como a própria Armeira nos lembrou, nossa sobrevivência é agora nossa força. À medida que sua definição de força se ajustava, seus costumes culturais também se ajustaram. Sendo assim, o grupo dos Filhos do Olho, liderado pela Armeira, criaram novas regras seguindo os antigos caminhos de Mandalor. Uma delas era de não poder tirar o capacete em frente a outro ser vivo. Nesse mesmo período, vemos o quão importante os resquícios de seu passado se tornaram, quando o cliente disse: "Unfortunately, finding a Mandalorian in these trying times is more difficult than finding the steel." Enquanto na época do Império o Beskar era usado como um meio de distribuição e transformando sua força em fraqueza, agora, ao recuperar seu Beskar dos remanescentes do Império, é um caminho de renascimento e reconstrução para os Mandalorianos. Apesar da estrutura da casa ter desmoronado em grande parte, a ideia do clã permanece intacta, como visto quando a própria Armeira transformou Din Djarin e Grogu em um novo clã. No atual momento da história, Mandalor parece estar sob o domínio do que restou do Império, à mercê de seus planos macabros. Já os Mandalorianos estão em pequenos números e espalhados pela galáxia sem nenhum tipo de união. Ao que parece, cabe a Din Djarin conseguir unir seu povo apesar de suas diferenças. E nos resta esperar para ver se Din Djarin vai conseguir retornar para Mandalor, buscar perdão por ter tirado seu capacete e usar o Darksaber para conseguir unificar o restante de seu povo. E quem sabe, promover a última grande batalha para reconquistar seu planeta natal. Como conseguimos ver pela história dos Mandalorianos, esse povo não se abate fácil e já está mais do que acostumado com uma boa briga. Então só nos resta esperar pelo próximo capítulo da história mitológica dos Mandalorianos. E já que o assunto é esse, que tal aprender tudo sobre a evolução das armaduras mandalorianas? Ou que tal conhecer a história completa de Ter Vizsla? Tô deixando aqui do lado, tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.